Olá, vamos prosseguir hoje com a série Entrevistas com o professor Hélio Couto. O tema de hoje é religiões. Professor Hélio Couto, por que existem as religiões? As religiões existem porque há uma necessidade fundamental no ser humano de ter contato com o Criador, com a divindade. Então isso é inerente ao ser humano. Daí a se institucionalizar essa necessidade emocional, espiritual, psicológica, existe uma distância enorme. E em decorrência disso é que surgem todas as distorções. É preciso repensar tudo isso ao longo dos próximos milênios. Isso será totalmente revisto, porque na situação que nós temos atualmente é realmente uma coisa lastimável nós termos religiões pelo planeta que atacam os seus semelhantes, assassinam, estupram, etc., em nome de Deus. Então isso não pode continuar de forma alguma. E por que é tão fácil criar uma religião? Veja bem, nós temos dois casos recentes lá no Pacífico, nas ilhas ali do Pacífico Sul. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos usaram várias ilhas como base militar. Esses indígenas nunca tinham visto praticamente um branco. Quando os americanos desembarcaram, eles entenderam pela tecnologia que eles tinham, né, os americanos, que eram deuses. Até hoje, eles cultuam um deus cujo nome é de um daqueles militares americanos que desembarcou naquelas ilhas para montar uma base. Bastou chegar alguém com tecnologia avançada, desconhecida daquela população, para que eles acreditassem que eram deuses e imediatamente criassem um culto que existe até hoje, cultuando e com o nome do militar americano que desembarcou na ilha. Esse é um caso. Temos um outro caso de um antropólogo que também foi em outra ilha lá no Pacífico Sul fazer uma pesquisa de como que os habitantes locais reagiriam às informações ou às coisas do Ocidente, né? Televisão, cinema, essas coisas. Então ele passou alguns filmes do Rambo, da série Rambo, Sylvester Stallone. Qual foi o resultado? Agora, Rambo é um deus cultuado nessa ilha lá no Pacífico Sul. Então, isso bate muito com a questão dos filmes Star Wars, quando George Lucas criou o conceito da força, da religião Jedi. Num censo recente na Austrália, 70 mil pessoas declararam no censo que tem a religião Jedi. Inclusive, há algum tempo atrás, quando a segunda trilogia foi lançada no Brasil, dois atores vestiram-se de mestre Jedi e foram até a Praça da Sé pregar. Pregaram a religião Jedi e, claro, estavam arrecadando fundos para a nova religião. E muita gente doou dinheiro naquela ocasião lá na Praça da Sé para a religião Jedi. Então, existe uma necessidade intrínseca de acreditar em algo, você sabe, né? De pedir ajuda, já que eu não consigo resolver, já que eu não entendo como funciona o universo, então eu preciso ou aplacar os deuses, fazendo ofertas, né? Para que o Deus fique calmo, e eu peça coisas benevolentes, como a chuva, afastar a seca, e etc, etc. E deixa-se de lado completamente o contato direto com a divindade. Porque como é que
em vista de tudo isso que a gente já está relatando, são fatos, como é que as pessoas podem separar uma coisa da outra? É evidente que uma pessoa do Ocidente dará risada, já deve ter dado risada. Nossa, que coisa absurda. Tem um povo lá no Pacífico que adora o deus Rambo. Depois tem um outro povo que adora um deus que é um militar americano que desembarcou lá em 1900. Quer dizer, como é que você separa isso das centenas de religiões que tem no planeta Terra? Centenas. Porque só uma denominação tem subdivisões, que até onde eu pesquisei tinha mais de 304 subdivisões daquela religião. Como que você separa, como se fala, o joio do trigo? O que é o que nisso aí? O que é válido? Por que a sua é válida e esse lá do Rambo não é válido? Qual a diferença? Ele acredita piamente da mesma maneira que o outro acredita lá no Alasca na religião dele. E daí? Como que nós vamos saber a religião do Rambo é falsa? Essa não existe, então esquece isso. Fala isso lá pro habitante dessas ilhas e vê como é que ele reage. Chega lá na ilha e fala: gente, essa história aqui do Rambo é a maior bobagem possível. Isso aí não é Deus, isso é um personagem de cinema. Dependendo do humor deles no dia, você pode ser literalmente morto. Antigamente era queimado, mas lá acho que vão fazer de outro jeito, né? Então, em todo o planeta, a problemática é sempre a mesma. Vem alguém, ou às vezes não precisa nem vir alguém, desembarca um americano numa ilha e o povo que não entende, nunca viu, por exemplo, um helicóptero, acha que os deuses desceram dos céus. Você lembra? Aqui na América, quando Cortés, Pizarro, o que os incas, astecas, o que eles achavam? Eles achavam que era o Deus que tinha voltado. Um sujeito loiro, branco, era cultuado como um Deus. Até que esse Deus que tinha chegado começava a matar todo mundo, a estuprar, aí eles descobriam mais tarde demais que aquilo não era um Deus, era um mero ser humano igual a eles. Bom, nesse caso específico também, tem um artigo que diz o seguinte, falando, né, por exemplo, ali no México, que os astecas, toltecas, etc., que eles foram muito ingênuos em achar que os espanhóis que estavam desembarcando eram deuses. Por quê? Porque eles deveriam, pelo menos, desconfiar daqueles humanos que estavam desembarcando, porque eles se conheciam. Então o povo indígena, digamos assim, que vivia naquela época, já se conhecendo como é que nós somos, né? O que nós somos capazes de fazer de crueldade. Já sabendo disso, autoanálise, eles deveriam ficar de cabelo em pé na hora que eles viram aquelas naves descerem lá com 1.500 soldados, cada um. Então, é complicado essa coisa de qual religião que está certa, qual religião que está errada. Esses indígenas vão falar que a deles está certa e a sua é que é uma aberração. Então, como separar o joio do trigo? É fácil. Se cada pessoa procurasse manter e ter um contato direto com a divindade, contato direto, sem nenhum intermediário, ele saberia o que é verdade, o que não é verdade. É fácil. A única maneira é a experiência própria. É você ter contato. E como que tem contato? Basta se voltar para dentro. Qualquer técnica de meditação levará a se chegar a esse contato. É só uma questão de aprofundamento, baixar a frequência cerebral, isso depois de um certo tempo torna-se automático. Por quê? Por que é tão fácil fazer isso? Porque você sabe, na última instância, existe a centelha divina,
que está lá dentro de cada pessoa. Então, não é uma coisa que está fora, está dentro de você. Basta você olhar para dentro que você entra em contato com ela. Então, é facílimo entrar em contato com o Criador. Não existe nenhuma dificuldade para fazer isso. Portanto, aí não há necessidade de nenhum intermediário e fica muito fácil saber o quem é o que nessa história toda. Porque como é que nós vamos invalidar, nós ocidentais, vamos falar, essa religião lá do Rambo está errada, ou é uma bobagem, isso aí. Com que autoridade nós vamos falar um negócio desse? Um achômetro? É porque nós achamos? Não, é eles contra nós e nós contra eles. Então nós estamos certos e eles estão errados. Por princípio, se não é por nós, é contra nós. É igual o Sith lá do Star Wars, não é verdade? Então, isso é de um radicalismo absurdo. Como é que você pode falar que você está certo e o outro está errado? Não existe isso. Isso é a coisa mais barbárica que se pode ter. Portanto, é muito fácil resolver isso. Porque senão, nós caímos na seguinte situação. Se eu acredito que a minha religião é que está certa, então eu vou seguir aquilo porque alguém veio e falou, você tem que fazer assim, assim, assim e assado. Então eu sigo. E cometo as maiores barbaridades em função disso. Porque a minha está certa. E ele não tem o mesmo direito de fazer isso. Ele também não tem contato com a centelha divina dele. Ele também vai achar a mesma coisa e, preventivamente, ele deveria nos atacar primeiro. Ou nós devemos atacá-lo primeiro. Não é verdade? Porque se ele vai cometer o mesmo erro que nós estamos cometendo, porque ele não vê a centelha, ele não sente isso e nós também não, então virou o quê? Poder. Território e poder e materialismo, como sempre. Então a única maneira é entrar em contato direto com a divindade através de olhar para dentro de si mesmo. Lá está a verdade, com certeza absoluta. É dessa forma que nós podemos saber se uma revelação é divina ou não, fazendo a experiência, tendo contato pessoal. Como distinguir alguma coisa que é falsa de uma verdadeira? Pelo bem-estar que ela produz. A árvore você conhece pelos frutos. Se uma orientação, uma técnica, uma filosofia, uma religião propõe algo, e esse algo é construtivo, promove alegria, bem-estar, felicidade, crescimento, todo tipo de coisas boas, é verdade, é lógico que aquilo é verdadeiro, só acrescenta. Se qualquer ensinamento seguido criar sofrimento e dor e destruição e morte e miséria e pobreza e tristeza e doença, é óbvio que está errado. Então é muito fácil você saber o que funciona, o que está certo do que está errado. Não há como fugir dessa conclusão. Porque senão, se nós invertermos essa equação, como é que fica? Então, tudo que gera, que cria o mal, tá certo? Bom, então quem é esse Deus? Porque por definição, supõe-se que Deus é uma entidade boa, o bem, a misericórdia, a bondade, sabedoria, etc. Então, tudo que ele promove, que ele prega, que ele mandou fazer e etc., deve promover o bem geral, não o bem de meia dúzia. Então nós temos a tribo lá do Rambo, né, que cultua o deus Rambo. É claro que os habitantes lá acharão que o deus deles é muito bom se fizer coisas boas para esta ilha, para esta tribo. Se prejudicar o planeta inteiro, não tem problema nenhum. O Deus deles é bom, para eles. Então nós temos aí vários deuses, porque vai ter o Deus da outra ilha e assim por diante. E cada Deus puxando a brasa na sua sardinha, quer dizer, no seu povo que o cultua.
Bom, isso já fazem quantos milênios e milênios e milênios, e você sabe a batalha que foi isso através dos milênios e ainda continua para se entender monoteísmo, que tem um único Criador no universo inteiro, um único. Mas esse tipo de raciocínio que cria o Deus Rambo, o Deus do americano, o Deus disso, o Deus daquilo, é totalmente absurdo. E nós ocidentais, orientais, etc., não caímos na mesma situação? E como é que nós vamos falar o nosso está certo e o deles está errado? Com que medida nós vamos poder avaliar o deles ou o nosso? É pelo fruto que se conhece a árvore. Por definição, Deus é bom, então Ele tem que fazer o bem para todos. Porque senão nós vamos ter os deuses particulares. Um Deus que faz mal para os outros, então não é um Deus geral, global, universal. Não pode ser o único. Porque se for o único, Ele vai fazer o bem para todos. Ele não vai poder falar para você, vai lá e mata o outro, porque ele não me cultua. Esse é um Deus particular, personalizado, de tribo. Então, ou se cultua a divindade real, ou então aí pode-se criar deuses ao bel prazer. Até um personagem de um filme pode virar um deus. Qual a diferença entre um livro e um filme, digamos assim? Há milhares de anos não tinha filme. Então a revelação era traduzida através de papel. Então leva o papel, tá aqui. Né? Não, os indígenas lá do Pacífico, eles aceitaram a revelação através de um filme. Vai lá e passa um DVD. Qual a diferença? Por que o DVD é inválido e o papel é real? Ou tem que ser um papiro de 5.000 anos atrás, bem velhinho? Né? Aí tem mais validade do que se aparecer com uma revelação em DVD, em Blu-ray. Qual a diferença? Quanto mais moderno, e daí? Então vocês veem que se for por esse raciocínio, é absurdo atrás de absurdo atrás de absurdo. E aí é o seu Deus contra o Deus deles. E o deles contra o seu. Portanto, é preciso muito cuidado com esse tipo de raciocínio. Isso só leva ao que tem levado. A morte e a destruição. Não há outra conclusão a chegar disso. Um Deus que promove a destruição dos demais, ele não pode ser o Deus. Porque senão nós estaríamos em que situação? Vai chegar à conclusão que Deus é mau. Então, que tipo de Deus é esse? Então, Deus promove morticínio. Então, se Deus... Aí imagina onde vai chegar essa lógica, né? Porque se Deus é mau, se Ele não tem bem e mal, como é que nós ficamos? Aí nós estamos numa situação tanto quanto complicada, não? Porque como é que nós vamos nos relacionar com um Deus instável que pode amanhecer de mau humor e aí o que Ele faz com a gente? Nós vamos pedir ajuda para Ele? Impossível. Aí fica muito complicado. Só dá, como se fala, né? Nós temos que fazer negócio com Ele. Ver como é que troca que nós podemos fazer para ver se chove, não? Isso era assim. Há 3.000 anos atrás era desse jeito. Tinha até aquele famoso lá, o Baal, que tinha um forno enorme, tamanho assim de uma parede, e para que ele ficasse de bom humor e nos tratasse a nossa tribo bem, a gente pegava umas criancinhas, uns bebezinhos recém-nascidos, 3, 4, 5 meses, né? E pegava o bebezinho vivinho da Silva e jogava lá na fornalha, vivo, tá? Para o Deus ficar calmo e ser bonzinho conosco. Qual a diferença entre o Rambo lá deles, esse Deus, é só o tipo de coisa que ele está pedindo? Esse lá
lá do Oceano Pacífico, não tem notícia nenhuma que ele peça bebezinho jogado na fornalha, né? Então deve ser outra coisa. Mas, agora vocês imaginem, né? Deve ser um Deus que tem arco e flecha, que tem submetralhadora, né? O Deus anda com uma fita na testa. Pois é. Daqui a pouco vamos ter um monte de estátuas desse tipo lá, e vendendo as estátuas e tudo mais lá na ilha lá. O Deus Rambo.